Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Você que acompanha Canal Gov, estamos aqui direto da COP30 em Belém, no Pará, agora conversando com o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a você, Graziele, e todos que fazem o Canal Gov, que nos assistem hoje. Ministro, as cidades elas são grandes responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa, mas elas também podem ser responsáveis aí ajudar a mitigar os danos, desse aquecimento global? Sem dúvida nenhuma, Graziele. As cidades têm que ser parte tanto da solução como também a parte onde nós vamos conseguir fazer a implementação de tudo aquilo que está sendo discutido hoje aqui na COP. Se nós fizermos uma avaliação onde 80% das emissões partem das cidades, é bem verdade que no Brasil a maior parte das nossas emissões vem do desmatamento, vem das queimadas, que o governo brasileiro tem feito o processo de enfrentamento. Nos primeiros 6 meses do governo do presidente Lula, o desmatamento na Amazônia foi reduzido em mais de 46%, mostrando o compromisso que este governo tem com o meio ambiente. Mas, quando você imagina que das cidades, por exemplo, as emissões que saem das frotas dos carros, dos ônibus na nossa cidade, nós precisamos descarbonizar as nossas frotas. Nós precisamos fazer com que os ônibus que circulem, primeiro, sejam ônibus que tenham qualidade, que tenham ar-condicionado, que tenham Wi-Fi, mas que sejam ônibus elétricos, ônibus que tenham menor emissão e menor agressão, assim, com o meio ambiente. Por outro lado, nós precisamos, por exemplo, tratar os nossos esgotos. Parando de jogar os nossos esgotos nos rios in natura, sem tratá-los e poluindo os nossos rios. Mas isso a gente precisa de ter investimentos. O governo federal tem feito esses investimentos, tanto no programa de refrotas, onde nós destinamos 10,5 bilhões de reais para mudar, para renovar a frota das nossas cidades, para ter ônibus que tenham menor emissão e, ao mesmo tempo, tenham mais conforto para a nossa sociedade. Outro também são os investimentos que nós temos feito na questão do saneamento, seja em esgotamento sanitário, seja em abastecimento de água rural e urbano, que aí nós somamos cerca de 20 bilhões de reais destinados aos municípios e aos estados do Brasil. O governo brasileiro tem feito muito esse papel de ajudar, de fazer com que o recurso chegue na ponta, porque, como você disse, para que de fato a implementação aconteça, para que a mitigação aconteça, a gente tem que destinar financiamento aos estados e aos municípios. Agora, sobre as cidades resilientes, a cidade ela nasce resiliente ou ela pode se tornar resiliente? Ela pode nascer e pode também se tornar resiliente. Primeiro, como é que ela pode nascer? Se a gente respeitar o meio ambiente, não agredindo ele, o que não é o que tem acontecido, a cidade, ela naturalmente ela é resiliente. O que é que a gente tem visto? A gente tem visto a ocupação desordenada das nossas encostas, a ocupação desordenada dos córregos, dos igarapés, dos nossos rios. E aí o que é que nós temos que fazer? Obra de macrodrenagem exatamente para quê? Para que os alagamentos não aconteçam, não venham matar, ceifar vidas e também fazer as obras de contenção de encosta, para que morros não venham deslizar em cima de infraestruturas, em cima de casas, em cima de famílias. Então, já que o homem agrediu tanto nosso meio ambiente, os nossos biomas, se hoje as nossas cidades não são resilientes, a gente precisa ajudar as nossas cidades para que as pessoas possam viver em segurança.
Nós temos grandes centros urbanos, cidades centenárias. É um desafio tornar essas cidades próprias para essa adaptação climática? É possível sim. Primeiro, nós precisamos ter investimentos. E esse é um dos grandes temas que a gente está discutindo aqui, Graziele, que é o quê? Como é que as grandes economias do mundo vão financiar os países em desenvolvimento para que a gente lute, a gente faça o processo de prevenção, mas ao mesmo tempo nós precisamos de financiamento para levar uma infraestrutura que seja resiliente, que seja sustentável às nossas cidades. Como eu disse, com obras de macrodrenagem para evitar os alagamentos e obras de contenção de encosta para a gente evitar os deslizamentos. Uma outra obra muito importante que é feito por parte da questão dos eventos climáticos, que são as secas, que nós temos visto em muitas das regiões do nosso país. Por exemplo, aqui mesmo na Amazônia, nós tivemos nos anos de 2023 e 2024, em diversas regiões, onde rios passavam, se passou de carro. Por quê? Porque não tinha mais água por conta das secas extremas que atingiram essas regiões, coisa que nunca tinha acontecido anteriormente nessas regiões. Então nós precisamos cuidar, levar, por exemplo, abastecimento de água rural. Para quê? Para dar segurança hídrica a essas famílias, porque teve gente, Graziele, que nessas duas secas que tiveram que andar quilômetros, 5, 6 quilômetros, para poder pegar um galão de água para poder beber. Agora o senhor conheceu um projeto em Barcarena, né, das crianças, um projeto que já tem ali uma nova geração se formando com essa consciência ambiental. Qual a importância de ensinar as crianças, né, desde cedo a ter essa consciência para também a população ter adesão aos projetos de meio ambiente? Primeiro, Graziele, que eu acho que é fundamental. Vamos lá. Por quê? Porque se a população, fundamentalmente as crianças, que são as futuras gerações, se elas compreenderem a importância de cuidar do nosso meio ambiente, estarão dando um grande avanço nisso, nessa luta em favor do nosso planeta. Por quê? Por uma razão muito simples. Onde é que acontece? Onde é que vai acontecer a adaptação? Onde é que vai acontecer a mitigação? A resiliência vai se dar onde? São nas zonas locais. Então, se a gente tiver a população entendendo e compreendendo a importância disso, nós já teremos um grandíssimo aliado nessa luta, nessa batalha. Outra, nós precisamos também, Graziele, aqui na COP, dar voz aos líderes locais. São eles que vão fazer, Graziele, com que os projetos, com que tudo aquilo que está sendo discutido aqui se torne uma realidade. A mitigação tem que acontecer lá na cidade, lá nos bairros, lá na rua. A adaptação tem que acontecer aonde? Lá na cidade, lá nas ruas. E quem é que vai fazer esse papel? Se não os líderes locais, as comunidades, os prefeitos, os vereadores, os governadores. São eles que sabem o caminho, são eles que têm a informação de quais são as obras que devem ser prioritárias para que a gente alcance e deixe as nossas cidades resilientes, sustentáveis, adaptadas, para que se novos eventos climáticos acontecerem, as cidades estejam preparadas para eles. Certo, e o Ministério das Cidades está trazendo experiências para mostrar para outros países, ações, projetos, para mostrar o que tem sido feito no Brasil? Primeiro, o PAC, que é o nosso Programa de Aceleração de Crescimento, que é o Programa de Investimentos do Brasil, é exatamente isso, é para reforçar a liderança local. Quem apresenta os projetos que são aprovados por nós, quem são? São os prefeitos, são os governadores. Como é que lá de Brasília nós vamos apontar qual é a obra prioritária que deve acontecer, por exemplo, no interior da Paraíba? Quem tem que dizer qual é a obra prioritária no interior da Paraíba, do Pará, do Maranhão, do Amazonas, são as lideranças locais. O que nós precisamos, obviamente, é ajudá-los tecnicamente. Foi por isso que nós lançamos, a partir do FIRES, um investimento para que nós possamos financiar os projetos. Porque o que a gente tem visto, Graziele, é que além da gente destinar o recurso, a gente conseguir o recurso para fazer a obra, nós precisamos ajudar esses prefeitos a poderem fazer bons projetos. O que a gente tem percebido é que os projetos que têm sido apresentados a nós não têm toda a solidez, não é tecnicamente preparado para que ele possa sair do papel na sua grande maioria. Existem exceções,
mas a gente quer é que a gente tenha um banco de projetos para que quando os programas de investimento aconteçam, quando a gente receber, eles estão preparados para que a obra aconteça numa velocidade mais rápida e com isso possa responder aos anseios da sociedade e dar também a esses municípios a possibilidade de irem até bancos multilaterais para que consigam investimentos, consigam financiamentos para fazer essas obras que são importantes para que a gente possa cuidar do nosso meio ambiente, para que a gente possa tornar nossas cidades mais adaptadas, para que elas sejam resilientes aos eventos climáticos extremos. E o senhor acha que um evento como a COP, no caso a COP30 aqui no Brasil, vai atrair a atenção da população para essas questões climáticas? Sem dúvida nenhuma, eu acho que toda essa cobertura que a imprensa tem feito, que vocês têm feito, explicando de maneira didática a importância de nós cuidarmos do nosso meio ambiente. Por outra mão, por exemplo, nós estamos fazendo dentro do Ministério da Cidade, estamos dando 200 planos de redução municipal, de redução de risco aos municípios, para que eles possam, além de saber quais são as obras prioritárias que têm que acontecer naquele município, também chamar a comunidade para que ela possa compreender a importância disso. E as cenas do que a gente tem visto, Graziele, o que a gente viu agora no Paraná, o que a gente viu no ano passado no Rio Grande do Sul, se nós não estivermos preparados, a ciência aponta isso, novos eventos vão acontecer. Para isso a gente precisa ter a comunidade perto da gente, a gente precisa ouvir mais os líderes locais e ter financiamento para que nós possamos fazer as obras necessárias para que esses eventos aconteçam como aqueles que aconteceram no Paraná, que aconteceram no Rio Grande do Sul, elas estejam preparadas. Mas também a gente precisa ajudar o nosso meio ambiente. Todos esses eventos, Graziele, e a força que eles têm acontecido, se dão por quê? Fundamentalmente pelo aquecimento global, pela agressão que o homem está fazendo ao meio ambiente. Ministro, em relação ao Minha Casa Minha Vida, existem projetos para tornar esses residenciais também mais sustentáveis? Sem dúvida. Quando nós fazemos as obras do Minha Casa Minha Vida, inclusive ontem nós assinamos um acordo com a Caixa Econômica Federal, com o setor privado, que na busca pela emissão zero dentro do Minha Casa Minha Vida. Com ações concretas de reuso de água, com ações concretas para que a gente tenha uma construção que seja uma edificação que seja mais limpa, com o uso de uma energia, a partir das placas solares, a gente utilizar uma energia limpa também, apesar de que a nossa matriz energética é uma das mais limpas do planeta. O Brasil é campeão quando se fala na nossa matriz energética. E ações como, por exemplo, deixar as casas com varanda mais ventiladas, exatamente para quê? Para que a gente possa ter um conforto térmico nessas casas e, com isso, a gente reduzir as emissões para não ter necessidade de estar usando, por exemplo, ar-condicionado e outros meios. Então, é disso que a gente tem discutido com o setor privado, para que a gente possa ajudar, a partir do Minha Casa Minha Vida, ajudar ainda mais o nosso meio ambiente. Perfeito. Agradeço a gentileza da entrevista, ministro. Eu que agradeço a você, Graziele, e a todos que fazem o Canal Gov. Muito obrigada. É isso, continue com a gente aqui no Canal Gov, porque a qualquer momento a gente pode voltar com outras informações, entrevistas, notícias aqui direto da COP30 para você. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas. Acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro. Damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade.
A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Boa tarde, esse é o Jornal PT Brasil e você vai ver nessa edição. Lula assina portarias que demarcam mais 10 terras indígenas em 7 estados. O presidente do PT, Edinho Silva, critica Tarcísio e afirma que Brasil não é uma empresa. Câmara dos Deputados deve votar hoje projeto antifacção do governo Lula. E Polícia Federal cumpre mandados para combater emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras. Hoje é terça-feira, 18 de novembro, e o Jornal PT Brasil já começou. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, no canal 1313, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Lúcia e Nayane. Aproveite e já deixe o seu comentário em nosso chat aqui no YouTube. E a gente abre essa edição contando que o Boletim Focus mostrou que os analistas preveem a inflação dentro da meta para esse ano. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, vai terminar 2025 em 4,4%. O limite é de 4,5%, já que há uma variação de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo da meta de 3%. A queda na estimativa acontece após o IBGE divulgar na semana passada que o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, atingiu em outubro o menor patamar em 27 anos para o mês. O mercado financeiro manteve a projeção de crescimento econômico de 2,16% em 2025. E agora a gente conta que a Polícia Federal prendeu ontem Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no aeroporto de Guarulhos. Ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo após tentar fugir do país para Malta em um avião particular. Vorcaro e a cúpula do Banco BRB foram alvo de uma operação que investiga a venda de títulos de crédito falsos. As investigações apontam que os bancos fabricaram pelo menos 20 títulos de crédito que nunca existiram para justificar a transferência de 12,2 bilhões de reais do Banco Estatal de Brasília para o Master, entre janeiro e maio de 2025. Na manhã de hoje, o BC emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. Ou seja, a partir de agora, qualquer negociação de compra é automaticamente interrompida. A Operação Compliance Zero cumpriu 6 dos 7 mandados de prisão e hoje policiais federais cumprem mandados de prisão preventiva e temporária, todas contra funcionários e ex-funcionários do Banco Master. O presidente do BRB foi afastado. Além de mandados de busca e apreensão e ainda medidas cautelares nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal. De acordo com a PF, Master e BRB fabricaram contratos para justificar, então, esse montante de 12,2 bilhões de reais. As investigações tiveram início em 2024, após um pedido do Ministério Público Federal para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito. Entre os crimes que a PF investiga estão gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Cabe destacar que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro determinou há pouco mais de um mês que o Rio Previdência, sob a gestão do governador Cláudio Castro, interrompesse investimentos nos fundos de investimento administrados pelo Banco Master. O TCE afirmou que havia evidências do banco estar passando por uma crise e isso colocaria sob risco os recursos investidos, mas, mesmo após alertas da Corte e em meio à crise envolvendo a instituição financeira, o governador Cláudio Castro manteve a operação.
Os policiais civis, militares e penais de São Paulo denunciam o pior período de sucateamento das corporações nas últimas décadas. As queixas vão desde salários arrochados até a falta de estrutura, perda de direitos e promessas de campanha não cumpridas pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo deputado federal Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública. Nessa reportagem, você vai entender o que está por trás dessa revolta que hoje se espalha entre todas as forças de segurança paulista. A crise na segurança pública de São Paulo é profunda e estrutural. Segundo entidades representativas, a gestão do governador Tarcísio de Freitas abandonou compromissos assumidos em campanha e promoveu mudanças que fragilizaram a atuação das polícias, criando conflitos internos e deteriorando a relação entre governo e base policial. Os policiais também denunciam que o reajuste anunciado pelo governo no início de 2024 não foi um aumento real, mas apenas uma mudança no modelo de pagamento. Com essa alteração, muitos profissionais perderam direitos históricos, como os quinquênios, que garantiam um adicional por tempo de serviço a cada 5 anos, e a sexta parte, um benefício que aumentava o salário após longos anos de carreira. No caso da Polícia Penal, representantes afirmam que, pela primeira vez, foram excluídos de um reajuste salarial entre as forças de segurança. A promessa de Tarcísio era corrigir a diferença assim que a Polícia Penal fosse regulamentada, o que não ocorreu, segundo os sindicatos. O ex-secretário de Segurança e atual deputado federal, Guilherme Derrite, é apontado como responsável pelo agravamento da crise. Durante sua gestão, a política de segurança foi marcada por decisões consideradas equivocadas por delegados, investigadores e praças. Lideranças da Polícia Civil denunciam que o secretário gerou um racha dentro das corporações ao tentar transferir atribuições da civil para a militar, provocando insegurança jurídica e disputas internas. Segundo associações e sindicatos da categoria, a estrutura da Polícia Civil vive situação de abandono, com falta de efetivo, equipamentos ultrapassados e demora na apresentação da nova lei orgânica prometida desde o início do governo. Chega! A nossa Polícia Civil está sucateada, está com defasagem de funcionários, de policiais, não está desvalorizada. O nosso Grupo Resiste tem resistido. Foram várias as tentativas de nós participarmos do grupo de trabalho, mas nós ainda firmemente trabalhamos para encaminhar as nossas reivindicações para que nós possamos construir a nossa lei orgânica aqui no estado de São Paulo a 4, 5, 6 mãos, ou seja, que todas as entidades participem para que nós tenhamos uma lei orgânica aprovada pelos policiais e não pelo governo. Temos uma polícia desvalorizada, precisamos cuidar dos nossos aposentados. O nosso governo está preocupado com outros estados. Não, precisa se preocupar com o nosso estado de São Paulo. Nós precisamos que essa lei orgânica seja cumprida já. Na Polícia Militar, o sentimento é semelhante. Entidades afirmam que as promessas feitas ainda na campanha, como reajuste salarial linear e valorização da carreira, não se concretizaram. Em entrevista ao ICL Notícias, o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, André Santos Pereira, afirmou que a principal reivindicação é a aprovação da nova lei orgânica, que deverá reorganizar a carreira, ampliar prerrogativas e modernizar a estrutura da instituição. O São Paulo precisa se modernizar para enfrentar a criminalidade organizada do século XXI. Então essa é a pauta dos policiais civis e a partir do momento em que nós lançamos essa manifestação, fomos procurados pelos policiais militares, pelos representantes dos praças, ou seja, soldados, cabos, sargentos, subtenentes, e eles também aderiram a essa manifestação. E na sexta-feira eu recebi também uma solicitação dos policiais penais para que aderissem também a essa manifestação. Todos muito bem-vindos, as nossas dores são praticamente as mesmas, né, em relação à necessidade de modernização das nossas instituições e de valorização dos policiais. Portanto, existiu essa grande união das bases, a integração que não houve por parte do governo na segurança pública do Estado de São Paulo, tendo vista
a toda a gestão aí do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, né, mexendo com competências da Polícia Civil, tentando passar para a Polícia Militar. Tudo isso a gente vai deixar de lado e vai integrar as forças de segurança pública, fazer aquilo que o governo não fez. Relatórios de entidades policiais apontam que o estado de São Paulo opera com um dos menores efetivos proporcionais do país, considerando sua população. Além disso, a idade média dos equipamentos e a demora na reposição da frota contribuem para a sensação de abandono. Para muitos policiais, a crise chegou a ser um ponto crítico. Faltam condições de trabalho mínimas para garantir segurança à população e aos próprios agentes. Enquanto a crise em São Paulo se agrava, Derrite, hoje licenciado da Secretaria, atua em Brasília como relator do chamado Projeto Antifacção. Sua proposta, segundo críticas de policiais e juristas, enfraquece a Polícia Federal, aumenta tensões entre corporações e reforça a percepção de que o governo paulista age com foco político e não técnico na área da segurança. Diante desse cenário, policiais civis, militares e penais articulam juntos um protesto no Largo São Francisco, em São Paulo, previsto para esta terça-feira, dia 18. O ato reúne mais de 22 entidades e deve denunciar o sucateamento das corporações, a perda de direitos, a queda na qualidade estrutural da segurança pública e a falta de compromisso da gestão Tarcísio com os profissionais que arriscam a própria vida diariamente. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, postou um vídeo nas redes sociais em que faz críticas contundentes ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que em publicação nas redes sociais recentemente equiparou o Brasil a uma empresa, ao sugerir a troca do CEO, que é a sigla em inglês para diretor executivo. O Brasil não precisa de um CEO. O Brasil precisa de um líder. Demitir CEO, governador Tarcísio. O senhor fala de gestão pública como se governar fosse administrar uma empresa, mas esquece que o Estado não tem dono, não tem acionista majoritário. Ele é feito para fazer prevalecer os interesses do povo. E essa lógica empresarial sequer funcionou no Estado governado pelo senhor. Primeiro, qual o empresário que vai contra a própria empresa? O senhor foi. O senhor usou o boné do MAGA. O senhor comemorou a eleição do Trump. E o governo americano foi lá, fez um tarifaço que prejudicou todas as empresas brasileiras e prejudicou os interesses do povo brasileiro. E quem mais perdeu? As empresas de São Paulo. O senhor, com essa lógica de CEO, privatizou a Sabesp, sem dialogar, sem olhar os interesses da população. Vendeu o patrimônio público, demitiu cerca de 2.000 trabalhadores e ainda, para piorar, aumentou a conta de água para a população. Está mais cara a taxa de água em São Paulo. Isso sem falar em segurança pública. Primeiro, queria acabar com as câmeras dos policiais. Sofreu tanta pressão que voltou atrás. Não valoriza os policiais. Pagam dos piores salários do Brasil para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. O estado mais rico do Brasil também está isolado, porque não adere aos programas federais de segurança pública para fazer prevalecer os interesses do povo paulista. E ainda liberou o próprio secretário de Segurança Pública, o Derrite, para relatar um projeto que queria enfraquecer a Polícia Federal e, por consequência, blindar criminosos. Foi preciso muita mobilização das forças democráticas do Brasil para barrar essa iniciativa do seu secretário Tarcísio. Assim, São Paulo perde. E o Brasil, em consequência, também poderia perder. Governar em uma democracia não é ser gerente. Tem que construir projetos, tem que dialogar, tem que fazer inclusão social, tem que dar estabilidade para que a economia cresça. Ou seja, é pensar nos interesses de muitos e não no interesse de poucos. O Brasil, Tarcísio, não precisa de um CEO. O Brasil precisa de um líder que defenda os interesses do país, de um líder que conheça os caminhos, que saiba negociar, que dialogue, que dê segurança ao povo brasileiro. Um líder forte, que coloque efetivamente os interesses do Brasil em primeiro lugar. O Brasil precisa de um líder como o presidente Lula. As ações do governo Lula no combate à desassistência sanitária de povos que vivem no território indígena Yanomami, em Roraima,
vem gerando resultados. Desde a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, em janeiro de 2023, a mortalidade na região caiu 27,6%. O Ministério da Saúde aponta que entre o primeiro semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2025, as mortes por malária caíram 70%, por desnutrição também 70% e por infecções respiratórias 40%. A pasta afirma que os resultados refletem o aumento no número de profissionais de saúde, o fortalecimento na capacidade de resposta local das equipes e a ampliação da vacinação e do acompanhamento nutricional na região. E a CPMI do INSS ouve hoje o depoimento da ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, Cecília Rodrigues Mota. A advogada também presidiu a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. As duas entidades são investigadas na Operação Sem Desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União por terem sido beneficiadas com descontos irregulares de aposentados e pensionistas. A CPMI também vai ouvir João Carlos Camargo Júnior, conhecido como Alfaiate dos Famosos. Ele é sócio-administrador da MKT Connection Group, empresa que teria recebido repasses de dezenas de milhões de reais da Associação Amar Brasil Clube de Benefícios. Parlamentares do PT participam da sessão, que deve se estender ao longo de todo o dia. Pela manhã, os deputados federais Paulo Pimenta, Rogério Correia e Alencar Santana questionaram as ações dos depoentes. O governo Bolsonaro publicou uma medida provisória que foi regulamentada em setembro, às vésperas da eleição, permitindo empréstimo consignado para BPC e também para as pessoas que recebiam auxílio emergencial. Quem permitiu que o BPC, que as crianças que recebem o benefício de proteção continuada fossem roubadas? Foi o governo Bolsonaro que permitiram, através dessa medida provisória, que o Brasil assistisse um roubo que é o dobro do valor do desconto associativo. Só do BPC eles roubaram 12 bilhões. Estas crianças aqui têm 90 meses de dívida. Portanto, uma criança que nasceu logo após a publicação da medida provisória já nascia com uma dívida de R$ 15.593. Não há o que discordar. Sim. Está aqui, presidente, o documento, está aqui a medida provisória, está aqui o decreto. Todas as entidades estão sendo investigadas, todas, aliás, tudo está sendo investigado. Sabe o que foi investigado no governo desse pessoal que está aqui mentindo? Ninguém. Bolsonaro não investigou ninguém. Passou a mão na cabeça de tudo e deixou para frente. Tudo está sendo investigado agora. Quem que vocês investigaram como deputados do governo Bolsonaro? Ninguém, zero. Zero investigação. Acobertaram tudo, toda a roubalheira que vem desde lá. Tinha até senador que era ministro na época. Recebeu em 2019 todo o esquema. E o que ele fez? Nada. Fingiu que não existia. Saiu de lá dizendo que Bolsonaro queria acabar com a Polícia Federal. Agora quem quer acabar com a Polícia Federal são eles de novo. Está lá esse derrite com um vexame de um relatório para não pegar as facções criminosas. Está fazendo um relatório para encobrir o trabalho da Polícia Federal e tentar liquidar com a principalidade da Polícia Federal para ver crime organizado. Parece que eles querem atacar aqueles que estão investigando. Não é à toa que tentaram, inclusive, blindar, impedir a Polícia Federal de investigar o crime organizado. Porque essa organização é crime organizado e essa turma vai presa. A AGU agiu, entrou com processos, há processos judiciais propostos pela AGU, pela equipe do ministro Messias, para reaver o dinheiro que essa quadrilha roubou dos aposentados e pensionistas. O governo já está pagando os aposentados, já pagou boa parte, mas está indo atrás de todas as entidades suspeitas e que fraudaram. Não tem proteção a ninguém. A gente viu aí parlamentares citando a questão da segurança pública, né, do projeto antifacção
do governo. Esse projeto deve ser votado hoje, o PL Antifacção, um projeto do governo Lula, elaborado com rigor técnico, responsabilidade e compromisso com o combate ao crime organizado. E depois de 6 meses de estudos conduzidos por especialistas, o texto chegou ao Congresso como uma das propostas mais modernas já apresentadas nessa área, mas corre o risco de ser distorcido pelo relator bolsonarista Guilherme Derrite, que em apenas uma semana apresentou 4 versões improvisadas desse texto. Olá, Matheus, muito boa tarde para você. Pois é, o governo Lula enviou ao Congresso um projeto robusto, tecnicamente embasado e com foco claro, né? Que é descapitalizar rapidamente as facções criminosas, fortalecer a Polícia Federal e criar um marco legal consistente para o enfrentamento nacional ao crime organizado. Como você bem reforçou, foram 6 meses de estudos, integrando experiências internacionais e diagnósticos do Ministério da Justiça, da própria PF, da Receita Federal e também especialistas em segurança pública, além, claro, né, da sociedade civil. E apesar disso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, entregou a relatoria ao deputado bolsonarista Guilherme Derrite, secretário licenciado de Segurança do governo Tarcísio em São Paulo. Foi um movimento visto como um aceno político à direita radical. E as consequências apareceram imediatamente. Em apenas uma semana, Derrite apresentou 4 versões diferentes do texto, sinal de improviso legislativo em um tema sensível e estratégico para todo o nosso país. O líder do PT, o deputado Lindbergh Farias, foi categórico. O relatório de Derrite está repleto de erros, inconsistências constitucionais e riscos à segurança pública. Segundo ele, a única saída responsável é adiar a votação e substituir o relator, retomando a proposta técnica enviada pelo Executivo. Lindbergh ainda alertou, abre aspas, que o país não pode enfrentar organizações criminosas com improviso legislativo, fecha aspas. Um dos pontos mais graves da versão de Derrite é a tentativa de enfraquecer financeiramente a Polícia Federal, desviando recursos dos fundos constitucionais para estruturas paralelas e alterando também mecanismos de financiamento de investigações. Bom, o que isso significa na prática? O substitutivo desmonta o modelo que garante a autonomia e capacidade operacional à PF, justamente a instituição de coordenação nacional do combate às facções. Outro retrocesso apontado por parlamentares é que o relator incorporou ao texto modelos de execução penal já declarados inconstitucionais pelo STF, além de desmontar o mecanismo mais inovador da proposta, o perdimento extraordinário de bens, que permite bloquear rapidamente o dinheiro ilegal das facções. No lugar disso, Derrite criou uma ação civil autônoma, vista como morosa, burocrática e capaz de inviabilizar o coração financeiro do projeto. A nova versão do texto também tenta substituir o termo jurídico consolidado, que é a facção criminosa, pela expressão vaga e sem respaldo geral, organização ultraviolenta. Para Lindbergh, o conceito não tem fundamento técnico e gera insegurança jurídica, confundindo operadores do direito e desfigurando o espírito do PL original. Nas palavras do líder petista, trata-se de, abre aspas, um amontoado de conceitos vazios que enfraquecem a política criminal, fecha aspas. Bom, após uma intensa pressão do PT e de especialistas, Derrite recuou em 2 pontos críticos. O primeiro, ele acabou retirando aí a equiparação entre facções e organizações terroristas, um risco enorme para a expansão arbitrária da lei antiterrorismo, e manteve a competência constitucional da Polícia Federal, que havia sido ameaçada nas primeiras versões. Para o governo, esses recuos são uma conquista democrática da mobilização social.
Ainda assim, permanecem 3 problemas centrais no substitutivo do relator bolsonarista: a criação artificial do crime de domínio social estruturado, uma tentativa de fugir do conceito consagrado de facção criminosa. O segundo também é a retirada da União do controle sobre alienação e destruição de bens apreendidos. Isso acaba fragilizando aí a descapitalização das organizações criminosas. E o terceiro também é a tal ação civil autônoma. O que isso significa? Ele pulveriza o processo e torna mais lenta e ineficaz a recuperação de bens ilícitos. Se for aprovada pela Câmara, o PL antifacção vai para o Senado. Para Rogério Carvalho, que é líder do PT no Senado, o momento é oportuno para mostrar a importância da Polícia Federal no nosso país. Vamos acompanhar. Muito importante, a Polícia Federal cumpre um papel estratégico no combate ao crime organizado. Infelizmente, setores da política brasileira que querem retirar o protagonismo da Polícia Federal, e esse é um momento oportuno para que a gente mostre para o Brasil a importância, o papel, a abrangência da atuação da Polícia Federal, o potencial de cooperação que a Polícia Federal tem com as polícias estaduais e outras forças de segurança e outros órgãos de controle do país, estaduais e nacional, os ministérios públicos, a Procuradoria-Geral da República, Receita Federal, ou seja, o crime organizado não se combate com uma ação única, só ação policial. É ação de inteligência, é ação policial, é ação de força. Todas as formas de mobilização de recursos do Estado é necessário para que a gente possa ter um combate eficiente do crime organizado. É isso, Matheus, recado está dado e apesar dos avanços pontuais, a avaliação do PT é clara. O substitutivo de Derrite desorganiza a política de segurança, enfraquece a PF, cria insegurança jurídica e desmonta a espinha dorsal do PL antifacção. Não por coincidência, né? Essa disputa ocorre no momento em que setores bolsonaristas tentam mais uma vez assinar como autores um projeto que não é deles, tentando tirar o protagonismo do governo Lula e tentando também moldar o debate público através de improvisos. E vale também a gente questionar e se perguntar: quem interessa tirar poderes da Polícia Federal neste momento? Operações como a Carbono Oculto provaram a capacidade da PF de ir além, chegando em endereços de altíssimo luxo na Avenida Faria Lima, em São Paulo, para prender cabeças do crime organizado e indivíduos ligados a facções. Uma atuação que, por sua natureza e alcance, ameaça e incomoda não apenas criminosos, mas também alguns poderosos parlamentares. E é por isso que a pergunta sobre a motivação real para esse esvaziamento continua sendo o nosso principal ponto de interrogação e, claro, também de toda a sociedade. Nós continuamos acompanhando por aqui, Matheus, e existe aí a possibilidade do PL ser votado nesta terça-feira, mas qualquer novidade a gente continua atualizando aqui, claro, no nosso jornal, também na Rádio PT, em todas as nossas redes sociais. Volto com você. É isso, obrigado, Jéssica. E no próximo bloco a gente fala sobre COP30. O Jornal PT Brasil volta já. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h da TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder.
Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e nessa segunda-feira o presidente Lula enviou ao Congresso o novo Plano Nacional de Cultura para os próximos 10 anos. O plano define diretrizes para garantir direitos culturais, fortalecer iniciativas comunitárias, valorizar a diversidade e integrar políticas culturais ao país inteiro. As pessoas perguntam o que eu sou ideologicamente, o que eu sou politicamente. Eu digo, eu sou a metamorfose ambulante. Eu não sei das coisas, eu quero saber. Pelo fato de eu não saber de tudo, é muito fácil eu aceitar as coisas que os outros sabem e que eu não sei. E aí é que está a arte de bem governar um país. É você aceitar que a sociedade diga o que é bom fazer, que o governo não sabe fazer, o que o governo não pode fazer. E o que nós estamos fazendo hoje, mandando essa lei para o Congresso Nacional, é dizendo para o meu líder no Senado, o companheiro Jacques Wagner, para a nossa deputada, de que a partir de amanhã vocês terão trabalho em transformar definitivamente a nossa política cultural deste país, para que nenhum presidente da República, de qualquer partido que seja, de qualquer matriz ideológica que seja, possa um dia, outra vez, achar que pode proibir a cultura neste país. E agora nós vamos falar de COP30. O Banco do Nordeste e o BNDES anunciaram durante a COP30 um investimento de 100 milhões de reais para projetos de preservação e recuperação da Caatinga. O recurso integra o Plano Brasil-Nordeste de Transformação Ecológica, lançado no evento, e consolida uma ação coordenada entre os dois bancos para ampliar a restauração ambiental no semiárido. Serão 50 milhões do Banco do Nordeste e 50 milhões do BNDES, em um esforço conjunto destacado pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e pelo diretor de planejamento do BNB, Aldemir Freire. Os recursos vão financiar reflorestamento, manejo sustentável e recuperação de áreas degradadas, fortalecendo comunidades locais e ampliando o protagonismo do Nordeste na transição ecológica brasileira. E durante a COP30 foram assinadas 10 portarias que demarcam terras indígenas em áreas nos estados da Bahia, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná e também São Paulo. Entre os povos que moram nessas terras estão os Tupinambá, Guarani, Pataxó e Mura. Somente no governo Lula, 21 demarcações já aconteceram. Já são 117 milhões de hectares demarcados, o que representa cerca de 14% do território nacional, e estudos comprovam que ampliar as demarcações pode evitar em até 20% o desmatamento e reduzir em 26% as emissões de carbono até 2030. E ainda sobre COP30, o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, defendeu durante um evento, do evento a COP30, triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030 para o fim do que chamou de dependência de combustíveis fósseis. Esta COP deve marcar o início de uma década de aceleração e entrega. O momento em que o discurso se transforma em ação concreta, em que deixamos de debater metas e todos nós passamos a cumpri-las. O Brasil chega a esta conferência reafirmando seu compromisso com a energia limpa, a inovação e a inclusão. Temos a matriz energética mais renovável entre as grandes economias e somos pioneiros em bioenergia e biocombustíveis. Este ano,
o governo do presidente Lula aumentou para 30% a participação do etanol na gasolina, em caráter obrigatório, e aumentou para 15% o bio no diesel, em caráter obrigatório. E a transição energética deve ser justa, não pode deixar ninguém para trás. Queremos que ela gere emprego, renda e desenvolvimento para todas as regiões e sirva de modelo de cooperação para outras nações. Também reafirmamos o compromisso de trabalhar para zerar o desmatamento ilegal até 2030, o lançamento do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que mobilizou bilhões de dólares em investimentos, representa uma nova forma de aliar preservação, economia verde e justiça social. Proteger a floresta é proteger as pessoas, porque a vida humana e a natureza são inseparáveis. O Brasil propõe que a COP30 deixe como legado mapas de ação integrados na aceleração da transição energética para sair da dependência dos combustíveis fósseis. A meta é triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030. E esses foram os destaques da COP30 de hoje. E fica por aí que a gente vai para o intervalo rapidinho. O Jornal PT Brasil volta já. Sabe de uma coisa? O programa Mais Médico dobrou os tamanhos e agora são 26 mil médicos, beneficiando mais de 4 mil municípios. O Brasil é de quem quer mais acesso à saúde. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e novembro é o mês da Marcha das Mulheres Negras e no TV Elas por Elas Formação dessa terça-feira a aula será com Deise Natividade. A psicóloga e consultora corporativa tem ampla experiência em diversidade racial nos setores de empreendedorismo e geração de renda. Acompanhe a partir das 4 da tarde aqui na TV PT. E amanhã, às 9 horas da manhã, o Café PT recebe Cledson Júnior, secretário de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Igualdade Racial. No programa, ele explica as principais ações do Ministério para fortalecer políticas de igualdade racial. Cledson Júnior também fala sobre os desafios e os avanços na implementação do Sinapir, a articulação com estados e municípios e o papel das políticas públicas na igualdade racial na reconstrução do país. Lembrando que o Café PT tem edições inéditas toda segunda, quarta e sexta-feira às 9 horas da manhã na TV PT e também na Rádio PT, com reapresentações às terças e quintas no mesmo horário. Agora a gente chama a agenda do presidente Lula. Pela manhã, Lula viajou para Araguaína, no Tocantins. Agora há pouco, às 10h20, o presidente visitou a ponte Xambioá e às 11 horas participou da cerimônia de inauguração da ponte que liga os municípios de Xambioá e São Geraldo do Araguaia. Durante a tarde, Lula volta para Brasília com chegada prevista às 3 da tarde. Na sequência, a gente mostra para vocês que às 3h40 ele participa de uma reunião com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcelo Wake. Em seguida, o presidente Lula, a gente mostra para vocês, encontra o ministro da Defesa, José Múcio, e encerrando o dia, às 5 da tarde, o presidente então se reúne com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã, à 1 da tarde. Tchau.
programa de hoje você vai entender por que a questão climática deve estar dentro da escola. Vai conferir a denúncia do fechamento de salas de aula em São Paulo e vai saber mais sobre a dupla jornada das professoras. Acompanhe. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, mobilizou a atenção de todos nesta semana. E quem trabalha com educação não pode ficar ausente deste debate. Há vários anos, a APOESP vem participando de atos e movimentos em defesa do meio ambiente. A professora Bebel, segundo a presidenta da entidade, tem chamado a atenção para a questão. É de suma importância e é uma pauta que ela está atrasada aqui no estado de São Paulo. A emergência climática está aí. Eu acho que não terá vida no planeta se nós não atentarmos para o problema de que ou nós cuidamos do clima ou nós paramos de, fazer selva de pedra e tem que investir no verde, usar o máximo de energia limpa, buscar energia fotovoltaica nas escolas públicas. Eu até tenho um projeto de lei que passou por todas as comissões, está pronto para a ordem do dia. Enfim, eu acho que também ele é um tema educacional. As alterações climáticas afetam a vida de todos e podem ser abordadas na escola de forma interdisciplinar. Eu entendo que as pessoas, desde a tenra idade, nunca teriam que perder esse contato com as questões de como você pode transformar o ambiente, de como você é afetado por tudo que acontece no ambiente, né? Falar sobre a questão da justiça climática é falar sobre a ação das pessoas, e isso a gente aprende na escola também. A gente aprende essa participação na escola, essa influência que a educação tem na educação ambiental. Eles não percebem agora, né? Nessa sociedade imediatista, eles não percebem agora o mal, né, que estão fazendo ao meio ambiente, né, que já é meio, porque a outra metade já levaram. Mesmo tendo como foco a Amazônia, a COP30 também chamou a atenção para a preocupante situação dos oceanos. O planeta que a gente chama de Terra, na verdade, é mais de 70% água, né? E mesmo assim, o oceano e tudo que ele representa para a humanidade é muito pouco explorado nos currículos escolares, né? E aí, né, a gente pode começar a pensar nesse ambiente, entendendo como esse ambiente influencia diretamente a nossa vida, como as nossas ações influenciam o oceano. Essa é a chamada cultura oceânica, que é basicamente entender essa relação que nós temos com o oceano. A situação climática pode ser abordada em aulas de geografia, física, química e biologia, e também pode ser proposta em redações e trabalhos escolares. Que tal investir neste tema? Na terça-feira, 11 de novembro, a professora Bebel subiu novamente à tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre o fechamento de salas de aula no estado de São Paulo. Como faz 10 anos, a segunda maior greve do magistério paulista, que já antevia o fechamento de salas de aulas e, ao mesmo tempo, a superlotação de salas de aula. Eu diria que o segundo semestre foi, se não, o esquenta da grande greve do magistério paulista no primeiro semestre, que durou nada mais, nada menos que 92 dias. E eu quero dizer, deputado Suplicy, que nós já estamos em contato com a Secretaria da Educação e já tem reunião marcada. Sabendo o quê? Sabendo que nós não vamos deixar barato. Nós temos um movimento que é o Grito pela Educação no estado de São Paulo e que foi criado exatamente em 2015. Por qual entendimento? Não adianta só entre nós fazer a briga. Nós precisamos que os pais, que as famílias, que todos entendam que tirar um aluno de uma escola e passar para outra, isso já há estudos, né? Você tira aquela afetividade com a escola e o aluno acaba evadindo. É isso que acaba acontecendo. A professora relembrou pesquisas que indicam um número ideal de alunos por sala de aula. Quando a gente disse, no máximo 25 alunos por salas de aula. Essa é a luta da POESP. Agora, se os prédios estão grandes porque tem menos aluno, a lógica é implantar o número ideal de aluno por salas de aula. Uai, qual é o número ideal? 20 no primeiro ciclo, 25 no segundo ciclo do ensino fundamental e ensino médio, 25. Esse é o número ideal. Essa seria a possibilidade de a gente chegar na qualidade do ensino.
Não adianta falar em qualidade de ensino sobrecarregando professores, com classes superlotadas, com inúmeras injustiças que ocorrem com os professores. A professora e deputada abordou também o tema da segurança alimentar na escola, que afeta toda a categoria. Que o senhor abraçasse uma causa que nós tiramos na Comissão de Educação e Cultura, conjunta, toda a comissão. Vale para o governo Tarcísio e vale para o presidente Lula, que é garantir que os professores se alimentem, minimamente se alimentem da comida das escolas, porque eles não estão tendo condições de fazer comida, de estar, por exemplo, se ele fica tempo integral, não tem tempo de fazer comida. Se não é tempo integral, é parcial, ele vai dar aula em 1, 2, 3, 4, 5 escolas. E o que acaba acontecendo é que ele não tem viabilidade de comer. E há um adoecimento dessa categoria. Então, por toda essa razão, nós estamos pedindo para que nos coloque no PNAE, Plano Nacional de Alimentação Escolar, e aqui no Estado também. Fazer uma articulação. Isso nós podemos fazer. A desigualdade de gênero e os baixos salários impõem uma jornada dupla às mulheres, que atuam como professoras. Nessa matéria, vamos falar sobre alguns dos impactos dessa sobrecarga. É uma rotina desgastante. Começa com o trabalho doméstico desde cedo, cuidar da casa e da família. Depois, tem que ir para o trabalho, onde passa horas em sala de aula, educando dezenas de alunos, além de cuidar das várias tarefas pedagógicas que a organização escolar exige. E quando volta para casa, o dia termina com mais um turno de tarefas domésticas. Para essas duas pesquisadoras que realizaram estudos com professoras da rede pública, esse ciclo diário cobra um alto preço. E essas atividades impactam no desenvolvimento profissional, no tempo de vida em poder escolher se dedicarem na formação profissional, nas suas carreiras profissionais. E é um trabalho que se estende para casa também, né, de preparação de aulas. No caso de pedagogas, por exemplo, muitas preparam as aulas em casa. Além desses impactos da dupla jornada ou da tripla jornada, também causarem desgastes na saúde das mulheres, tanto física quanto mental, no tempo de lazer, no tempo de autocuidado, que muitas vezes são secundarizadas ou mesmo inexistentes por conta das atividades do lar. A sobrecarga se torna mais grave com a precarização das condições de trabalho, que afeta diretamente a saúde de quem atua nas escolas. Uma pesquisa da Unifesp, realizada em 2023, aponta que cerca de 1/3 dos profissionais da educação básica já apresentaram sinais de burnout. As difíceis condições de trabalho, a falta muitas vezes de um plano de carreira, né, muitos contratos temporários, isso é uma forma de adoecimento. Professoras da educação infantil e do fundamental trabalham num turno e aí muitas vezes precisam trabalhar em outro turno, ou na mesma escola, ou em outra escola. E professoras e professores do fundamental dos anos finais, ensino médio, como são horas aula, né, não é uma carga horária cheia, muitas vezes também trabalham em mais de uma escola, muitas vezes até 3. A solução para reduzir esse desgaste obviamente envolve a igualdade de tarefas entre homens e mulheres, além de melhores salários e condições adequadas de trabalho. Mas, além disso, é importante investir numa rede de apoio no dia a dia das professoras. Do ponto de vista das políticas públicas, né, o Estado ele pode interferir, intervir e reduzir a sobrecarga feminina através da implementação de programas sociais que minimizem esses impactos da dupla ou da tripla jornada de trabalho, na medida em que oferecem lavanderias públicas e gratuitas, restaurantes comunitários, ampliam creches, oferecem serviços públicos de cuidado de crianças em locais de atendimento ao público, de preferência com profissionais qualificados, bem remunerados, de modo a garantir condições mais justas para a vida profissional e pessoal das mulheres. Eu diria que não é uma ação só nossa, de mulheres trabalhadoras, mas é algo coletivo. Uma ação coletiva é importante, uma ação coletiva, uma ação sindical também é uma ferramenta poderosa, que as mulheres ocupem mais esses espaços de tomada de decisão, de tomada, de espaços de poder. Então essa luta coletiva é importante, uma luta sindical é importante. O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APUESP para outras informações sobre a educação pública paulista. Até a próxima semana.
Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.